Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu assisti o filme ontem, eu gostei bastante, eu vou fazer um vídeo de crítica ainda a respeito do filme, mas hoje eu gostaria de falar a respeito de quanto eu acho que o filme vai fazer, não só na sua estreia, como também no final da sua corrida ao redor do mundo todo. Então, vamos lá! E pessoal, obviamente vocês sabem muito bem, né, que o universo Marvel é a maior franquia de todos os tempos da história do cinema. Agora não é nem mais discutível a essa altura, né, não dá nem pra gente fazer comparações, porque realmente a franquia já quebrou todos os paradigmas aí de Hollywood, fazendo mais de 25 bilhões de dólares, se eu não me engano, a essa altura, o que é algo surreal de se imaginar, né? Alguns anos atrás, se alguém falasse que a Marvel teria um universo tão organizado, né, como foi feito, com certeza as pessoas achariam que é mentira. E essa obra, né, gigantesca que o Kevin Feige conseguiu criar continua trazendo muitos frutos. Então hoje eu gostaria de falar a respeito do que eu acho que vai acontecer com a bilheteria do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, analisando, né, o passado do universo Marvel e principalmente os grandes crossovers que já aconteceram nesse universo. Obviamente o primeiro ponto que a gente tem que dar uma analisadinha bem breve é a respeito da bilheteria do primeiro filme do Doutor Estranho, que não teve uma performance sensacional, na verdade ficou entre os piores filmes dentro do universo Marvel, né, em termos de bilheteria. O filme fez 677 milhões de dólares, que na verdade é a quarta pior bilheteria desde o primeiro filme dos Vingadores. Então desde que a Marvel virou a Marvel, né, digamos assim, nos cinemas, desde que o primeiro grande crossover aconteceu, é o pior, tá entre os piores filmes, né, em termos de bilheteria, e eu tô excluindo os filmes que foram lançados dentro da pandemia, porque a situação era muito diferente. Provavelmente todos esses filmes teriam feito mais do que os 677 milhões de dólares que o Doutor Estranho fez. Ele ficou à frente somente do Thor, O Mundo Sombrio, ficou à frente do Homem-Formiga e do Homem-Formiga e a Vespa por muito pouco, né? Quase que o Homem-Formiga e a Vespa ultrapassa o Doutor Estranho. Mas porque eu acho que a gente não tem que olhar muito para esse primeiro filme. Primeiro porque o Doutor Estranho ainda não era famoso, né, digamos assim, nessa época. O Doutor Estranho roubou a cena em alguns dos filmes, né, principalmente em Vingadores Guerra Infinita, depois em Vingadores Ultimato, foi um personagem muito importante para a trama de alguns desses filmes. E principalmente agora, né, mais recente, o Doutor Estranho acabou de ser o primeiro coadjuvante, assim, né, no filme do Homem-Aranha, que acabou de fazer 1,8 bilhão de dólares. Então, o personagem ganhou muito destaque desde o seu primeiro filme, por isso eu acho que a gente não tem que olhar muito a fundo, né, a bilheteria fraca que o primeiro Doutor Estranho fez. Eu acho que não é um indício muito forte para esse segundo filme. E o filme é um grande crossover, né, junta a Wanda, junta elementos de outros filmes, então eu decidi criar uma lista aqui para mostrar para vocês dos grandes crossovers que já aconteceram dentro do universo Marvel. E começando, né, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é uma sequência de um filme do Doutor Estranho, então seria o Doutor Estranho 2, né, digamos assim. Então eu peguei primeiro os crossovers em que um filme é sequência do outro, mas traz também um crossover. O mais fraquinho, né, dentro desses crossovers, na minha opinião, é o filme Thor Ragnarok, que é um crossover, né, porque junta o Hulk ali no meio, e é uma sequência de Thor, O Mundo Sombrio. Então aqui eu coloquei o resultado dos dois filmes, né, ó. O Mundo Sombrio teve uma abertura de 85 milhões, enquanto Thor Ragnarok teve uma abertura de 122 milhões, e o resultado final do Mundo Sombrio, 644 milhões contra 853 milhões. Então, duas sequências e o resultado não foi tão maior assim. Obviamente 850 é muito mais, né, do que 644, mas não é uma diferença gigantesca. Então eu acho que dos crossovers que aconteceram no universo Marvel, esse foi o mais fraco de todos. E pessoal, eu sei que o Dia das Mães está muito próximo, né? Se você não comprou nada para sua mãe, ou até se você tá querendo algum produto para você, né? Você pode ser um pouquinho egoísta, né? Compre alguma coisa para você nesse Dia das Mães, porque tem muitas promoções legais lá na Amazon acontecendo. Eu vou deixar o link de alguma delas aqui abaixo para vocês darem uma olhada. Mas só mostrando para vocês aqui, né, alguma delas, ó, últimos dias para você comprar o Echo Dot terceira geração de 349 por 229, de 399 por 284. Realmente um preço muito bom. Se você sempre quis ter uma Alexa na sua casa, você pode com R$217, com certeza tá um preço muito bom. E vários outros produtos também, ó. Fire TV Stick, que é um produto sensacional, muitas pessoas já compraram, já me agradeceram, de 379 por 269, você consegue controlar o volume, né? É o controle novo, né? Que você já tem até algumas opções de serviços de streaming aqui direto no controle.
Aqui a Alexa com tela, né, ó, Echo Show 5, já da segunda geração de 599 por 449. Então tem muita coisa interessante para vocês darem uma olhada e eu realmente recomendo todos esses produtos. Hoje eu tenho 3 ou 4 Alexas diferentes aqui em casa e é realmente um produto sensacional. Então, se vocês ainda não conhecem os produtos da Alexa, se vocês têm interesse, eu vou deixar os links aqui abaixo. Se vocês comprarem, vocês ajudam bastante o canal sem gastar nada a mais por isso. E só deixando bem claro, né, antes de avançar, eu não considero o Nick Fury, o Agente Coulson como crossovers. Eu não tô nem considerando o Homem de Ferro aparecendo no filme do Homem-Aranha, porque eu acho que já é uma coisa que tá dentro do universo do Homem-Aranha no MCU, né, a presença do Homem de Ferro bem forte, né, na participação ali do Peter Parker. Então eu não tô considerando isso como um crossover, até porque aconteceu já no primeiro filme, o Homem-Aranha já foi apresentado em Guerra Civil, então eu acho que o crossover acabou acontecendo quase que às avessas ali, né, o Homem-Aranha apareceu primeiro em um crossover e depois no seu filme solo, então nada mais natural do que o Homem de Ferro aparecer também, né, no Homem-Aranha Homecoming. E o segundo crossover, né, que tá dentro da mesma franquia, eu coloquei a Era de Ultron e posteriormente Guerra Infinita. E você pode estar pensando, pô, como que entre a Era de Ultron e Guerra Infinita aconteceu um crossover? Porque eles misturaram mais um monte de filmes que ainda não faziam parte dos Vingadores originais, né? A Era de Ultron é uma sequência direta do primeiro Vingadores, enquanto Guerra Infinita é um crossover gigantesco entre vários filmes, juntou Guardiões da Galáxia, juntou Pantera Negra, juntou uma porrada de coisas diferentes, então por isso eu considero o Guerra Infinita um crossover dentro da franquia dos Vingadores, e eu acho que dá pra gente considerar uma evolução tão grande no universo, né, dos primeiros filmes pro primeiro Vingadores e desses outros filmes pro Vingadores Guerra Infinita. Eu acho que a proporção cresceu o suficiente e a gente vê o resultado nas bilheterias também, né? Enquanto a Era de Ultron estreou com 191 milhões, Vingadores Guerra Infinita fez 257 milhões e o resultado total de Vingadores a Era de Ultron, 1,4 bilhão contra 2 bilhões de dólares. Então a gente vê realmente um crescimento muito grande de qualquer forma que a gente olhar a bilheteria. E mais um crossover, né, que se manteve dentro da mesma franquia, só que agora um crossover gigantesco, que muitas pessoas chamam de Vingadores 2.5, né, é o filme Guerra Civil, né, Capitão América Guerra Civil e Capitão América o Soldado Invernal. Novamente, Soldado Invernal traz o Nick Fury, traz a Viúva Negra, mas eu não considero um crossover, porque a Viúva Negra e o Nick Fury fazem parte do tecido do universo Marvel, então eles participam de muitas coisas diferentes. Eu particularmente não considero a presença dos dois ali no Soldado Invernal como um crossover. Um crossover é justamente Guerra Civil, né, que trouxe vários e vários heróis diferentes. Então, ó, a gente viu a abertura do Soldado Invernal com 95 milhões contra 179 milhões, quase dobrou o resultado. E o resultado na bilheteria total de 714 foi para 1,1 bilhão. E mais um crossover que aconteceu dentro da própria franquia no universo Marvel foi entre o filme Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O Longe de Casa, obviamente, trouxe também o Nick Fury, né? O Nick Fury aparece em muita coisa, mas a gente viu a abertura de 92 milhões de dólares, enquanto Sem Volta para Casa abriu com 260 milhões de dólares. É a maior diferença entre um antecessor e o seu crossover épico, né? Mas isso porque o crossover foi mais épico do que todos os outros que a gente já tinha visto, porque juntou inclusive, né, membros de outros universos que a gente ainda não fazia nem ideia que poderiam aparecer nesse universo Marvel. E o resultado total, 1,1 bilhão de dólares contra 1,8 bilhão de dólares, lembrando que o Far From Home, né, fez 200 milhões de dólares na China, enquanto a sequência não estreou na China. Eu imagino que o filme teria feito uns 400 milhões de dólares em território chinês se ele tivesse tido uma abertura normal, então dá pra gente dizer que o filme dobrou a bilheteria do seu antecessor, né? Se a gente excluir a China, ele teria feito 900 milhões de dólares, enquanto a sua sequência fez 1,8. E obviamente eu não poderia deixar de citar o maior dos crossovers, né, em termos numéricos, que foi justamente o primeiro Vingadores, porque juntou vários outros filmes que tinham feito um resultado muito menor. Eu peguei inclusive o maior desses filmes, que foi Homem de Ferro 2, que fez 128 milhões de dólares na abertura, contra 207 do primeiro filme dos Vingadores, e ele fez 623 milhões contra 1,5 bilhão. Então o filme mais do que dobrou, foi o resultado, né, a maior diferença entre um filme e a sua sequência. Então agora, esse próximo grande crossover é justamente o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E quanto eu acho que esse filme vai fazer?
analisando, né, a receptividade do filme, que não tá sendo tão alta. Como eu disse, eu tenho meus motivos para ter gostado do filme, eu entendo quem não gostou, eu sei que tem algumas pessoas que estavam simplesmente com a expectativa muito alta, né, esperando o Tom Cruise aparecer, esperando que todos os personagens do universo Marvel fossem aparecer em realidades diferentes. Então eu sei que tem pessoas que se decepcionaram um pouquinho com o filme, mas eu particularmente gostei bastante, só que é inegável que a receptividade desse filme tá um pouquinho mais baixa do que a do Homem-Aranha, por exemplo. Então a minha previsão não vai ser tão otimista assim, poderia ser mais otimista, né? A minha previsão pro Batman, por exemplo, foi muito mais otimista do que a realidade, então vou tentar ser um pouquinho mais pé no chão com a bilheteria do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, até considerando que o filme não vai ter uma estreia chinesa, né? A China trouxe muito dinheiro pros últimos filmes da Marvel que estrearam por lá. O Vingadores Ultimato, pra vocês terem uma ideia, fez 650 milhões de dólares em território chinês. Outros filmes fizeram na casa de 300, 400, 250 milhões. Então o filme vai perder bastante. Então eu coloquei aqui, né? O primeiro filme abriu com 85 milhões de dólares e eu acho que esse segundo filme vai abrir com 195 milhões de dólares. Eu acho que o filme vai ter uma bilheteria, uma abertura histórica, mas eu não sei se ele vai ter pernas tão longas assim. Eu não sei se ele vai conseguir trazer muito dinheiro semana após semana, justamente por causa da receptividade. E eu acho que o filme, né, enquanto o original fechou com 677 milhões de dólares, eu acredito que esse filme vai fazer mais ou menos o dobro, fechando com 1,3 bilhão. Obviamente esse valor pode mudar muito, pode ser que o filme feche com 1,5, 1,6 ou pode ser que o filme feche com 900 milhões, não dá pra saber, tudo vai depender das pernas do filme, então isso daqui é uma previsão, eu sei que ela pode não estar correta, né, que ela pode estar bem errada na verdade, mas eu não olhei análise nenhuma, eu não olhei as previsões do filme, eu não olhei absolutamente nada antes de trazer esse vídeo pra vocês, justamente porque eu quero dar a minha análise. Eu quero trazer a minha opinião a respeito do filme, assim como eu fiz com Batman, assim como eu fiz com Homem-Aranha. Homem-Aranha, por exemplo, eu chutei muito mais baixo do que foi a realidade, porque eu tinha esperança de que o filme fosse fazer muito dinheiro, de que o filme fosse ter um resultado próximo ali de Guerra Infinita, de Vingadores Ultimato, que de fato o filme teve. Só que eu quis ser um pouquinho mais conservador nas minhas estimativas e eu acabei errando um pouquinho, né, pra baixo. Depois no Batman eu quis compensar, tendo expectativas mais altas, aí eu acabei errando pra cima, e agora eu tô tentando dar a minha opinião real, digamos assim. Eu acho que esse filme tem potencial pra chegar a 210, 220, mas considerando que o filme não tá tendo uma receptividade tão grande assim, talvez o boca a boca não esteja sendo tão positivo, eu vou também abaixar um pouquinho as minhas expectativas pra faixa de 195 milhões. Mas como eu disse, é bem provável que esse filme atinja a marca dos 200 milhões, só que eu quero ser um pouquinho mais conservador justamente por causa da receptividade. E o 1,3 bilhão é justamente pelo fato do filme não estrear na China, senão eu colocaria 1,5, 1,6, mas como o filme não vai ter uma estreia chinesa, a gente não sabe como tá a situação, assim como eu falei várias vezes no filme do Batman, né, a gente não sabe o quanto, né, os conflitos que estão acontecendo, a pandemia aí em alguns países ainda tá tendo uma situação um pouquinho mais grave, então não dá pra saber quanto isso vai afetar a bilheteria do filme, então eu também fiz uma estimativa um pouquinho mais baixa, na casa de 1,3 bilhão, mas pode muito bem ser bem mais alto do que isso. Então pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês esperam do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve.